Olá, boa tarde. Hoje o Estúdio Veja está ao vivo para tirar as dúvidas sobre a febre amarela. 2018 começou com uma preocupação crescente a respeito dos casos de febre amarela, sobre quem deve ou não tomar a vacina. E aqui comigo hoje, para tirar todas essas dúvidas, está a infectologista Rosana Hittmann. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Para começar, eu acho que a gente precisa esclarecer o seguinte: é realmente preocupante a situação? A situação é preocupante, mas não é pânico, alarmante, nada disso, né? Preocupante no sentido de que a gente precisa falar sobre o assunto, que é o que nós estamos fazendo direto, em especial essa semana. Vários veículos de comunicação estão tentando se comunicar com a população da forma mais clara possível, mais transparente possível, para mostrar que temos preocupação, sim, mas temos o que fazer. Então, a preocupação é no sentido de motivar todo mundo e esclarecer para todo mundo o que cada um tem que fazer para se proteger. Tá, nós inclusive estamos ao vivo no Facebook. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar, que a gente lê aqui para a doutora. Doutora, vamos então começar esclarecendo essa questão de quem deve tomar a vacina. Então, a vacina da febre amarela, Natália, por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Ou seja, e tem outras vacinas que são de vírus vivo atenuado, elas não são isentas de eventos adversos. Então, quando a gente fala quem tem que tomar a vacina, são pessoas que a gente tem que avaliar a segurança da vacina para esta população e o risco dessa população entrar em contato com o vírus. Ou seja, então, quem está em área de risco, e essa área está mudando dinamicamente. A cada semana isso vai mudando, vai ampliando o leque. Começa agora em fevereiro, dia 3 de fevereiro, a campanha com mais de 53 municípios aqui em São Paulo. Então, quer dizer, isso está ampliando e é assim mesmo, a vigilância é para isso. Vigilância epidemiológica precisa saber onde o vírus está circulando e, com isso, ir priorizando as áreas de vacinação. Então, quem deve se vacinar é quem está nessas áreas, quem está sendo chamado para ser vacinado. Então, todas essas áreas tem no site da Prefeitura, no site do CVE, tem várias fontes de informação, e desde que ela não tenha contraindicação para tomar a vacina. Certo? Então, bem resumido, assim, são as crianças a partir de 9 meses, então todas as crianças a partir de 9 meses, na rotina entram na vacinação, na rotina até os 59 anos, por quê? Porque acima de 60 não é contraindicado, mas você precisa do mínimo de conversa com o seu médico, ou mesmo na rede pública, conversar na hora da vacinação, para saber se você está apto ou não a tomar essa vacina. Ou seja, as contraindicações são basicamente relacionadas à segurança da vacina, no sentido, alguém que é alérgico à proteína do ovo. É uma coisa muito raro a gente ver, mas existe. Então, se alguém é alérgico à proteína do ovo, como na manufatura desta vacina ela passa pelo embrião da galinha, então existe essa possibilidade de uma reação, inclusive uma reação anafilática, para quem é de fato alérgico ao ovo. Então, isso é uma contraindicação formal. Quem amamenta menos de 6 meses, uma mãe que está amamentando um bebê com menos de 6 meses, existe, de novo por questões de segurança, existem casos na literatura de mães que estavam amamentando, tomaram a vacina e alguns dias depois a criança tem um quadro grave, uma encefalite viral pelo vírus da vacina da febre amarela. Então, é contraindicado. Eu te falo isso porque, como às vezes o pessoal está muito agora ansioso, é capaz de omitir dados que são importantes. A gente, na ânsia de querer vacinar o maior número de pessoas possível, a gente só precisa tomar o cuidado de não vacinar inadvertidamente quem tem contraindicação formal. Por isso que eu acho que é bom a gente esclarecer esses dados. Então, quem está amamentando um bebê com menos de 6 meses está contraindicado. As crianças, os bebês com menos de 6 meses, está contraindicado, que eles não respondem bem à vacina. Pacientes que fazem algum tratamento imunossupressor, quimioterapia, radioterapia, um paciente que é portador do vírus HIV e, por exemplo, tem um CD4, que é a célula de defesa, abaixo de um valor, abaixo de 350, também está contraindicado. Ou seja, eu diria, de uma maneira geral, todos que estão numa região de risco devem ser vacinados, vírgula. Um grupo precisa de uma orientação médica para saber se, né, o risco e o benefício da vacina, e daí entra a população acima de 60 anos, e existe um grupo onde é
contraindicado a vacinação. Então, para este grupo que é contraindicado, eventualmente, se é uma questão de viagem, olha, eu tenho uma viagem programada para uma região onde está circulando o vírus e tem um bebê de 4 meses. Eu adiaria os planos, porque é muito complicado você fazer a prevenção nesse caso. Entendi. E, doutora, para quem não pode se vacinar, a indicação é o quê? O repelente? É evitar a área de risco? Nas crianças menores que 6 meses, elas não podem tomar vacina e não podem usar repelente, né? Os repelentes que estão no mercado brasileiro, se você pegar as indicações, todos começam de 6 meses para cima. Mesmo aquelas formulações infantis, kids, etc., é de 6 meses para cima. Então, essas crianças, elas não podem ser vacinadas e não podem usar repelente. Então, se ela não mora na área de risco, não se desloque para a área de risco, na minha opinião. Se ela mora na área de risco, daí não tem jeito. Então, o que você faz? Use mosquiteiros, o refrigeramento, a refrigeração do ambiente diminui a atividade do mosquito e assim vai. Então, você tomaria outras medidas. Mas se você puder evitar, né, o acesso a alguém que está saindo de um transplante, de uma quimioterapia, tem vários tratamentos hoje da esfera da reumatologia que são medicamentos que podem diminuir a nossa resposta imune. Então, se você é um paciente, sei lá, lúpico, que está em atividade, está tomando medicação que está diminuindo a sua imunidade, converse com o seu médico, mas na minha opinião, eu tentaria mudar um pouco o meu destino se eu puder neste momento. Tá, e agora em relação às pessoas com mais de 60 anos, que tipo de perguntas que elas têm que fazer para o médico delas? Olha, o que a gente sempre pergunta, primeiro é a atividade dessa pessoa. Essa semana mesmo, eu vacinei uma senhora de 80 anos, extremamente ativa, passeia no parque todo dia, vai fazer sua caminhada, tinha hipertensão, tomava remédio para pressão alta e para colesterol. Tem contraindicação? Não. Eu só preciso informá-la que a gente sabe que quanto maior a idade, maior o risco de eventos adversos mais graves. Eventos raros, mas pode acontecer. Por exemplo, doutora? São eventos raros, né? Vamos deixar claro que isso é raro. Mas por exemplo, a doença viscerotrópica, né? Que é como se fosse uma doença sistêmica relacionada ao vírus vacinal. Isso, vou insistir, é extremamente raro, mas claro, se um outro idoso, agora vamos para um outro idoso também de 80 anos, que mora no centro de São Paulo, não sai de casa, sai no bairro no máximo, vai até a venda, a padaria, o supermercado, volta para casa, não faz muita atividade, de novo, é pesar risco e benefício da vacina. Se o risco dele adquirir a doença, né, é maior do que eventualmente o risco de algum evento adverso da vacina, vacine. Se ele vive indo para a fazenda, por exemplo? Fazenda, chácara, etc., vacine, desde que não tenha nenhum tratamento imunossupressor, tá? Se é diabético, não tem problema, né? Está sob controle, pode tomar a vacina e ir. E tem um detalhe, Natália, que eu acho sempre importante. Eu sempre pergunto para essas pessoas se já não tomaram vacina antes. Porque às vezes as pessoas não lembram. Para o sexo masculino, eu pergunto, você nunca foi pescar no Pantanal? A gente, inclusive, tem essa pergunta da internet. O Silvanilo perguntou, se eu já tomei uma vacina, eu preciso tomar outra? Não. Então, deixa claro, a vacina da febre amarela é dose única. Até algum tempo atrás, imaginava-se, porque a gente não tinha ainda os estudos, que era de 10 em 10 anos. Isso mudou, a OMS desde 2016 já mudou como dose única e o Brasil adotou, o Ministério da Saúde adotou a partir do ano passado, 2017, como dose única. Então, ele que está preocupado, que já tomou, é importante só as pessoas saberem que ela precisa da documentação que ela recebeu essa vacina. Se ela perdeu... Porque às vezes você acha que tomou uma vacina e na realidade não necessariamente foi aquilo. Então, se você está numa área onde está indicada a vacinação e você não tem a comprovação, na minha opinião, você deve receber uma nova dose, certo? Agora, o risco de evento adverso em quem já tem dose prévia é muito menor, porque você já tem alguma coisa de anticorpos circulando, mesmo que faça muitos anos que você tenha tomado vacina. Então, a hora que você é reexposto ao vírus, porque é vírus vivo atenuado,
você praticamente não tem risco de evento adverso mais grave. Então, isso também é importante as pessoas saberem. Mas a vacina é dose única. E quem está vacinando agora, por favor, guarde isso ou faça uma carteirinha internacional, no caso de viagem internacional, para ter para o resto da vida, que agora é para o resto da vida a vacinação. E se não tem certeza, tome de novo. Tome de novo. Tá. E, doutora, por que as áreas próximas às florestas são as áreas mais preocupantes? Acho que é importante, por exemplo, aqui em São Paulo, quem vive na Paulista, enfim, quase nunca vai para os parques e tal, tem que ficar muito preocupado? Não. Tudo isso que está sendo feito agora, Natália, é exatamente para a gente não ter a introdução do vírus na cidade. Então, quem não sai da cidade, quem está ali não há necessidade de nem ficar preocupado e nem se vacinar. É claro, se essa pessoa que vive na cidade vai no fim de semana para alguma área de risco, tá, aí sim deve ser vacinado, tá? Então, todas as ações estão sendo feitas, e não é de agora, essas ações já vêm sendo feitas, em especial no estado de São Paulo, desde o ano passado. Quando começaram os casos no norte do estado de São Paulo, a vigilância entrou em ação, que está sempre em ação, e foi mapeando o que a gente chama de corredores ecológicos. Então, por onde o vírus estava caminhando, qual caminho que ele estava fazendo, e a ideia era sempre chegar na frente do vírus. Ou seja, a hora que o vírus chegasse em determinada região do estado de São Paulo, aquela população já estivesse vacinada. Pegando o exemplo de Mairiporã, que está se falando muito essa semana, Mairiporã já está sendo vacinado desde setembro do ano passado. Quer dizer, se você ouve o nosso secretário da Saúde falando, a cobertura em Mairiporã hoje é de 90%, mas não foi essa semana. A população já vinha sendo vacinada. E por que esses 3 casos de... Daí tem duas situações. Pessoas que se recusaram a vacinar. Então, ela foi oferecida a vacina para elas, e daí é uma decisão individual, cada um tem que... Por isso que a gente precisa conversar claramente sobre o assunto, mostrar a vantagem da vacinação, mas as pessoas, muitas delas, ou se recusaram a tomar a vacina, ou são pessoas que não se ligaram do risco, ou seja, não eram da cidade, eram aqui da capital e se deslocaram para a região por causa de festas, por causa de trabalho, etc., e acabaram, infelizmente, se contaminando lá na região. Então, voltando à sua pergunta, o que está acontecendo? Por que é perto da mata que está acontecendo? Porque é o ciclo silvestre da febre amarela, não é o ciclo urbano, e nem queremos que tenhamos o ciclo urbano. Se Deus quiser, não teremos o ciclo urbano. Esse ciclo silvestre sempre existiu, sempre existiu. O vírus da febre amarela, ele vai continuar tendo a transmissão e o ciclo dele na mata entre o mosquito e o primata não humano, que é o macaco. Nós entramos acidentalmente nesse ciclo. Nós acabamos cada vez mais, se você for pegar moradias, mesmo aquelas condomínios, etc., nós estamos cada vez mais adentrando a mata e acabando entrando acidentalmente nesse ciclo. Então, o que a gente também não pode fazer é deixar de enxergar também um problema ambiental, né, que a gente acaba entrando, né, nisso daí e acaba adoecendo, pegando esse vírus, tendo viremia, e daí o risco de você introduzir na cidade, que é uma das coisas que a gente não quer de jeito nenhum. O vírus circula na Ficou floresta. Ficou claro isso? Ficou. Vamos só esclarecer um pouco. Ele circula na floresta e ele passa para o macaco. Isso. E o macaco... O ciclo silvestre é mosquito, macaco. A fêmea do mosquito, ela precisa do sangue para poder pôr seus ovos. E ela como toda mãe, ela vai querer achar sangue pela frente. Então, ela voa uma certa distância até ela achar o primata, onde ela vai inocular, ela precisa do sangue. Se tiver infectado com o vírus da febre amarela, vai acabar infectando o macaco vai adoecer, né? A gente sabe que o macaco, e tem algumas espécies, e nós, os infectologistas, estamos aprendendo a falar de macaco agora, mas tem algumas espécies, por exemplo, os bugios, né? Que os especialistas falam, ele é muito suscetível ao vírus da febre amarela. Eles morrem muito mais, eles são mais frágeis em relação ao vírus da febre amarela. Então, o ciclo na mata é isso, é o mosquito, macaco. E geralmente sabe-se que o vírus está circulando quando os macacos começam a morrer. Exatamente. Esse é o macaco não transmite para nós, né? Eu acho que isso está bem claro. Sim. O macaco, pelo contrário, ele é tão vítima quanto a gente, e ele tem um papel fundamental na vigilância, que é um alerta epidemiológico. Esse é o ciclo silvestre.
o homem entrando, como é que o homem entra? Se eu vou para a mata e tem mosquitos infectados, porque tem macaco morrendo, e eu posso ser picada como humano, eu posso ser picada se eu não tiver vacinada. A partir daí, eu posso fazer uma viremia, que é a circulação do vírus no meu sangue. Eu saio da mata, venho para um centro urbano com o vírus no sangue e encontro quem? Um Aedes aegypti, que a gente conhece de vários tempos. É transmissor e é um excelente, tem um desempenho excelente em transmissão de doenças. Para dengue, para zika, para tudo. Chikungunya. Então, se eu venho virêmica, certo? O vírus no sangue, para um centro urbano e encontro um Aedes aegypti que tem, ainda mais nessa época do ano, com chuvas, etc., a gente tem um risco de urbanização da febre amarela. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, esse bloqueio em termos de vacinação de toda essa população que está sob risco, é para fazer um cinturão, um bloqueio, para que o vírus não seja introduzido aqui nos grandes centros. E aí esses casos confirmados das pessoas que estão internadas e tal, todas elas têm que ter também muito cuidado para que elas não sejam picadas e o vírus comece a circular aqui? Lógico, isso é uma outra situação. Em geral, quando as pessoas são hospitalizadas, já é uma fase, a fase virêmica em geral já passou, felizmente. Porque a fase virêmica não é tão prolongada e as pessoas quando precisam da internação, só para recapitular o ciclo, eu sei que todo mundo já está falando disso, mas o começo da doença que a viremia acontece 2 dias antes de eu ter os sintomas, 2 dias antes de eu ter os sintomas, e ela dura até mais ou menos 5 dias depois dos sintomas. Fala os sintomas, doutora, para deixar... Sintomas não são específicos, é uma doença de difícil diagnóstico para nós médicos, porque ela confunde com várias outras doenças. Febre, dor de cabeça, náusea, enjoo, dor no corpo. Então, assim, são sintomas que várias outras doenças dão os mesmos sintomas. Isso dura uns 2, 3 dias. Lá pelo 4º dia a pessoa tem uma leve melhora. E a partir aqui do 4º dia, aqueles casos que vão evoluir com uma forma grave, maligna, etc., acabam tendo uma piora muito importante, uma piora. E daí aparece a icterícia, que é a história de ficar amarelo, por isso que é febre amarela. Então fica amarelo a pele, os olhos, a urina fica escura. Você tem um quadro, daí começa o quadro hepático, porque tem uma agressão das células do fígado, evoluindo, às vezes, para uma insuficiência hepática, choque, insuficiência renal e, muitas vezes, óbito. Então, esta fase mais grave, em geral, aparece lá pelo 6º, 7º dia da doença, onde a viremia já acabou. Então, assim, alguém que está virêmico vir para o meio da cidade, é claro que é um risco né? Então, para esses pacientes, a gente também deveria ter alguns cuidados. Mas eu vou insistir, Natália, a maioria das vezes, os pacientes que a gente agora está vivenciando lá no hospital, que estão na vigência da febre amarela, eles não, neste momento, eles acabam não estando mais em viremia. Entendi. A Cris Gomes está perguntando para a gente se a doença pode passar de pessoa para pessoa. Já está claro que... Não. A única forma de transmissão pessoa a pessoa foi através do leite materno, que eu falei no início. Então, pessoas que tomaram, daí é vírus vacinal, tá certo? E existe na literatura também casos de gestantes que no final da gestação tiveram febre amarela, doença, e transmitiram para o bebê. Então, isso está descrito na literatura e daí é transmissão pessoa a pessoa, mãe, filho. Basicamente, os raros casos que tem é transmissão mãe e filho. Pessoa a pessoa, se eu estou no hospital cuidando de um paciente com febre amarela, eu não preciso ter nenhum cuidado além dos que eu tenho que ter do ponto de vista de máscara, é completamente diferente de outros vírus que causaram grandes epidemias, por exemplo, aí o H1N1, o próprio ebola, é completamente diferente. Não, você precisa do vetor que é o mosquito. E doutora, a febre amarela, para as pessoas que não se vacinaram e que acabaram contraindo a doença, ela tem cura? A febre amarela, eu não tenho um antiviral. Você me fala, me prescreve um remédio, vai matar o vírus. Não existe. O que existe é você manter o paciente, os cuidados básicos do paciente durante o ciclo da doença. Hidratação, tem uma série de coisas, reposição volêmica, reposição de uma série de coisas para manter o paciente e ele sobreviver o ciclo da doença. Se ele evoluir para as formas graves, com insuficiência hepática, a gente chama de uma hepatite fulminante, ou ele vai para o transplante hepático,
que foi o que aconteceu, né? Aqui em São Paulo, ou ele morre. Porque você realmente acaba tendo uma agressão hepática. Pode acontecer. Não tô falando, eu acho que é importante, Natália, a gente lembrar que metade dos casos de febre amarela são assintomáticos ou oligossintomáticos. Ou seja, então, você foi picado e nem sabe. Nem sabe. Você foi picado, adquiriu o vírus, porque nem todo mundo que é picado, o mosquito está infectado, certo? Então, tem que ser um mosquito infectado e você não necessariamente tem sintomas. O bom disso é que você fica imune, naturalmente imune e nem sabe. Os casos graves é que acabam evoluindo para... Então, assim, se você sobrevive ao ciclo da doença, você está curado. Ela não é uma doença que vai e volta, nada disso. Não tem mutação. Curado. Mas, de novo, diferente da dengue, né? Se a gente for lembrar da dengue... Tem vários subtipos, são 4 tipos de vírus. Então, você pode ter 4 vezes dengue na vida. A febre amarela é uma vez. Tá. Doutora, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você passasse uma mensagem final, assim, para as pessoas. Natália, a mensagem que nós temos, nós médicos, infectologistas, temos obrigação de passar é: vacinem-se. Veja se eventualmente você não tem contraindicação, que é um grupo relativamente pequeno. A imensa maioria da população que está nessas regiões deve se vacinar. É a forma, assim, disparado melhor de prevenção. Felizmente, nós temos uma vacina para a febre amarela. No Brasil, essa vacina está desde 1937, quer dizer, não é nenhuma vacina nova, nós estamos falando de uma vacina que a gente tem anos e anos de experiência. Então, vacinem-se e sigam as recomendações das autoridades. A vacina fracionada é uma realidade? É uma realidade, vai ter a campanha e nós temos que acatar a essas decisões exatamente para conseguir vencer e não ter a introdução do vírus na região urbana. Antes da gente terminar, acho que é importante falar isso. A vacina fracionada, ela é igualmente eficaz, né, doutora? Ela é igualmente eficaz, você produz anticorpos protetores. A dúvida da vacina fracionada é por quanto tempo esses anticorpos vão durar. Os estudos de maior follow-up, que a gente fala de maior segmento, tem de 8 anos. Então, assim, quem tomar a dose fracionada vai estar documentado que tomou uma dose fracionada, que se porventura algum dia eu precisar revacinar essas pessoas, porque a proteção não foi para a vida inteira, eu revacino. É essa a diferença da vacina fracionada para a dose padrão. Dose padrão para a vida toda, dose fracionada. Até este momento, a gente sabe que são pelo menos 8 anos. O tempo passando, a gente vai responder mais categoricamente quanto tempo de proteção. Legal. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Imagina, prazer. O Estúdio Veja termina agora. Se você quiser rever o vídeo para tirar as dúvidas, acesse o site da Veja. Obrigada.